Olá, começamos agora mais um República Podcast. Que bom que você tá ligado. Ale, antes de começar e apresentar nosso convidado de hoje, vou fazer uma pergunta. Você costuma ir a shopping com a família, não? Eu vou, sempre. E no shopping você tem várias lojas, não tem? Obviamente, né? Claro. Por isso chama shopping, né? Lá tem praça de alimentação. Tá com fome, você vai lá e come alguma coisa, não é isso? Você quer comprar um tênis, uma camiseta, uma calça, você quer comprar um televisor, você quer comprar um aparelho de som. Qualquer coisa que você queira comprar, você acha lá em um shopping. Né? Menos carro, né? Carro agora não tem. não vem cá. Agora você... Aí que eu ia chegar. Imagina um shopping térreo que essas lojas onde você compra TV, vai se alimentar, onde você compra tênis, compra camiseta, compra caneta, compra tudo, fosse só de carro, com todas as marcas e modelos. Imaginou um shopping desse? Sensacional. Eu estou falando do Auto Shopping Global, o shopping da família. Passe lá num fim de semana, faça uma visita, tem amplo estacionamento, faça um bom negócio ou passe para conhecer. São mais de 60 lojas esperando por você, tá bom? Auto Shopping Global em Santo André. Ale, no República Podcast de hoje, faça as honras. Apresente o nosso convidado, por favor. É com muita satisfação que recebemos aqui Fabiano Rezende para falarmos sobre empreendedorismo e sobre os desafios que são a gente iniciar um negócio no Brasil hoje em dia. Obrigado pela presença, Fabiano. Eu que agradeço. Obrigado, Valê. Obrigado, Doni. Então, a mensagem de hoje aqui, nós agradeço também a sua presença. A mensagem que a gente quer passar aqui hoje, para quem está nos assistindo, é sobre como abrir uma empresa. Porque tem muita gente que pensa, eu juntei uma grana ou vou sair do trabalho e vou montar um negócio porque eu quero ser um empresário de sucesso. E muitas vezes não é bem assim, né, Fabiano? Não. Precisa um caminho. Como você começou a empreender? Com que idade? Qual que é o ramo que você atua hoje, Fabiano? Bom, a minha vida basicamente inteira foi envolvida no meio de eletrônica, né? O meu pai era técnico em eletrônica, então ele teve diversas assistências técnicas. E então eu comecei com ele, muito jovem, despertou interesse pela área da eletrônica. E posteriormente... Mas você ainda é muito jovem, então com que idade, mais precisamente assim, você começou lá com seu pai? Na verdade, meus pais se separaram e eu fui criado com meu pai e basicamente cresci dentro de uma assistência técnica. Então quando eu estava ali com 14, 15 anos, então eu comecei a me interessar também por áudio profissional, por equipamentos para shows, mesas de som, amplificadores, tudo que tem a ver com meio de entretenimento no segmento de áudio profissional. Entendi. Eu uni a parte da música com a eletrônica. Então, por já fazer manutenção eletrônica, né, muitas pessoas já conheciam, houve um momento em que a demanda começou a aumentar muito. E não era suficiente mais eu, como um técnico, consertando o equipamento. Então, eu tive que expandir, né, fazer contratações e realmente abrir meu próprio negócio. Você vê, Doni, que é curioso isso que você perguntou de onde veio, né? Como é que ele chegou nisso? E o empreendedorismo não é uma coisa que você adquire... obviamente que você pode estudar e você pode desenvolver habilidades que vão melhorar esse seu lado, mas o empreendedorismo normalmente ele é uma coisa que corre no sangue do empreendedor. Corre no sangue. Vem de família muitas vezes, né? No seu caso foi observando seu pai que já era um empreendedor e acabou levando você para esse mesmo caminho, né? E me fala como é que foi essa experiência de observar o seu pai e de que forma que ele te inspirou para que você se transformasse num empresário, num empreendedor? Primeiramente, pela paixão pelo trabalho em si, né, que ele executava. E, posteriormente, obviamente, eu ia vendo como ele ia conduzindo as assistências técnicas dele. Então, de um certo modo, isso ajudou muito também, porque não era uma coisa somente técnica, né? Mas tinha também esse lado de lidar com o público, de fazer um controle ali, uma gestão de caixa, enfim. Então, o lado empreendedor, ele acabou surgindo por uma paixão, como consequência de uma paixão. Então, eu descobri isso bem depois, né? Porque
Assim, eu vi que existia uma necessidade de expandir o negócio, então eu abri um pouco mão do lado técnico, né, fui em busca de bons profissionais, que não é uma tarefa muito fácil, mas eu diria capacitar pessoas. Capacitar pessoas e capacitar a si próprio também, né? Então, assim, durante um período eu fiquei muito focado na parte técnica, fazendo treinamentos aqui no Brasil, França, Itália, Alemanha, Estados Unidos, enfim, para se manter no topo, para tentar trazer para o Brasil o que existia de melhor nos produtos importados. Então, do ponto de vista de suporte técnico. E aí, então, no momento que eu ia fazer as contratações, então eu também precisava fazer a capacitação dessas pessoas. Então, eu adquiria conhecimento fora, né? E isso é uma coisa constante até hoje. Nunca vai ter fim isso aí. E tem carência de mão de obra no Brasil para essa sua ramo de atividade? Tem, porque não é apenas o lado técnico, mas existe um lado ético, um lado de capricho, de querer realmente fazer alguma coisa muito diferente. E muitas vezes você acha pessoas às vezes, que se contentam com muito pouco, né? De fazer o básico e tá tudo bem, e não é bem por aí. Então, ou seja, você não buscou um nicho que você sentiu que havia uma carência no mercado, iniciou o negócio. Você buscou dentro de si próprio uma paixão e desenvolveu o seu lado empreendedor em cima de algo que você acreditava que tinha a capacitação. Você acha que essa é a melhor forma de se iniciar um negócio? Ou você acha que uma pessoa que não tem aptidão nenhuma para uma determinada área pode abrir uma empresa em qualquer setor apenas estudando o mercado e escolhendo um setor X ou Y? Olha, eu acredito que é possível. É possível você se descobrir, né? Descobrir. Eu acho que nós não somos limitados a fazer uma única atividade, né? Nós temos múltiplas capacidades, então é possível você descobrir, mas eu diria que se você busca internamente algo que você realmente gosta, dinheiro vem como consequência. E é fruto de realmente um respeito por aquilo que você faz, respeito pelo, no caso, né, no nosso caso, que atuamos no segmento de prestação de serviço, então assim, é um respeito muito grande pelo dinheiro do cliente, respeito pelo que ele espera. Então hoje, por exemplo, existem muitas assistências técnicas que fazem manutenção e equipamentos para shows, né, que é a nossa área. Mas muitos clientes resolvem mandar o equipamento para assistência A, B ou C em busca de um determinado tipo de atendimento. Então, assim, o que a gente propõe é fazer o que é um atendimento de excelência pelo melhor custo-benefício, olhando não somente o nosso negócio, mas o negócio do cliente. A gente quer que o negócio do cliente prospere e usando uma transparência, uma ética muito grande e uma parceria, né, de fato, porque é muito importante que o cliente tenha a solução para o que ele procura, não somente consertar ali o defeito do equipamento, mas uma solução mesmo. Você resolve o problema dele, você compra a briga do cliente e joga para si próprio e fala. Você acha comigo. Que esse é um dos pilares do sucesso? Eu diria que sim. É você quebrar o galho do cliente, né? Ser não, empreendedor... Respeito, claro, você tem que proteger. É uma linha muito tênue entre você proteger o seu negócio e o do cliente, né? Fazer com que o do cliente se prospere e sem que você seja prejudicado. Então, isso é realmente... Nem sempre o cliente tem sempre a razão. Não, né? não. Eu penso que o cliente, muitas vezes, ele não sabe, ele está te pagando para ter uma resposta. Nem ele sabe o que é bom para ele, em muitos casos. Então... Aí já entra a psicologia no meio. Você tem que ser meio psicólogo também. Mas a pergunta que eu fiz para ele tem a ver com isso, Doni, porque é aí que eu queria chegar na pergunta que eu fiz para ele. Se a paixão, se você fazer uma coisa dentro de desenvolver um negócio em cima de uma paixão sua ou de uma coisa que você tem uma verdadeira aptidão, facilita, né, de certa forma, que você prospere nesse negócio. Todos aqui já tivemos ou temos experiências com empresas ou com empreendimentos, né? E isso que você falou, ele é, na minha opinião, a base de tudo. A ética, a transparência
e a importância, o valor que se dá para o cliente, ele é fundamental, né? Para que o seu negócio... Sim, sem o cliente não tem empresa, né? Você não sobrevive sem o cliente. Agora eu queria ir para uma outra vertente, um outro lado do nosso bate-papo aqui. Não tirando méritos do Fabiano, nós vimos um lado do Brasil, né? Que esse Brasil é desigual, né? A desigualdade social é gritante. Vocês devem concordar comigo, né? Absurda. É absurda. Não tirando nem um pouco do seu mérito, muito pelo contrário, você prova ser, a gente conversando com você e até nos bastidores, ser uma pessoa inteligente e muito capaz. Obrigado. Mas a sorte que você teve de ter um pai que já era empreendedor e continua sendo empreendedor, e você ter praticamente um professor, e você já ter o capital, você já vamos usar a palavra herdeiro de sabedoria, sim, herdeiro de conhecimento, né? Herdeiro de conhecimento, herdeiro de sabedoria, um mestre que ali te ensinou, né? Então parabéns, né? E que sorte, você é um homem de sorte. Agora, falando do país desigual, vamos imaginar um jovem, né, da sua idade, ou um pouco mais novo, né, que ele não tem essa oportunidade. O pai, às vezes, se desdobra, às vezes até em 2 empregos, e o pai não é empreendedor, mas esse jovem, ele anseia em empreender, e ele está juntando lá o seu dinheirinho, a sua carga de trabalho, rendendo lá os fundos de garantia, os direitos trabalhistas, né? Ele fala, um dia eu vou sair dessa empresa, vou montar um negócio. Aí ele pega e sai dessa empresa, e tem lá, 100 ou 200 mil reais, e fala, eu vou montar um negócio, né? Mas só que ele não teve a sorte que Fabiano Rezende teve da experiência de um pai que passou para ele, entendeu? Então vamos entrar nessa seara, né, para que essas pessoas que estão nos ouvindo e estão pensando em montar um negócio e tá com dinheiro ali, ou às vezes alguns ainda falta e pensa, vou pegar um empréstimo, né, vou no BNDES, vou pegar um dinheiro no banco, né, porque é muito caro, né? Então, o que a gente pode aconselhar e falar, Ale e Fabiano, né? Porque qual que é o sonho de todo mundo? O sonho de todo mundo é ser feliz. Essa é a primícia, né, da humanidade. Eu quero ser feliz. Para eu ser feliz, eu tenho que realizar a minha missão, aquilo que me dá prazer em viver. Bom, o que me dá prazer em viver, no caso aqui, que é o tema, é eu empreender naquilo. Então eu quero ter uma escola de inglês que você abriu, você teve uma escola de inglês, você pode falar disso. O outro fala, puta, eu queria ter uma oficina mecânica, outro, eu queria ter uma loja de sapato, eu queria ter um fast food, eu queria comprar uma franquia, eu queria fazer alguma coisa. E ele não tem essa carga de experiência, né? Aí fica muito difícil. Tem uma estatística do Senai, ou Sebrae, se eu não me engano, de que 10 empresas no Brasil que se abrem, microempresas, né? 8 fecham em menos de 2 anos. É isso? Acho que é 1 ano. 1 ano. Então eu disse menos de 2 anos. Então vocês não acham que precisa... Que conselho poderíamos dar para essas pessoas? O que você acha? O que você fala sobre isso, Fabiana? Você viu a discrepância? Sim, claro. Você, graças a Deus, né, teve ali um pai, professor, que você usou as suas habilidades, pegou as suas habilidades e a sua capacidade, a sua inteligência e pegou do seu pai a experiência dele e colocou em prática. Juntando com a sua inteligência e deu certo. E esses que não teve familiares, pais e parentes, enfim, algum tio, algum amigo próximo que pudesse orientar, o que podemos falar sobre eles? Olha, Dona, eu penso que assim, não existe uma fórmula do sucesso, né? Mas eu acho que existem algumas fórmulas que poderia dizer que chegariam ao fracasso. Né? Então tem alguns erros de decisões ali durante o princípio de um negócio que podem custar muito, realmente muito caro. Né? Então, por exemplo, eu imagino que assim, respondendo a tua pergunta, no meu caso com
teve o pai, tudo, que ajudou ali num princípio, para não ser nada me dando acesso ao que ele fazia. A conhecimento. A conhecimento e o beabá Know-how, ali, a começar ali alguma coisa. Então, de fato, eu comecei muito novo, tá? Mas isso não ficou ali. É um processo contínuo, né? Você tem que realmente estar em busca do conhecimento e de se melhorar a cada dia, independentemente dos pais. Eu tenho certeza que os jovens, aí, os novos empreendedores que estão nos ouvindo sabem que quando você faz uma coisa que realmente que te dá prazer, que você gosta muito, é lógico que você tem que saber cobrar por isso, é muito importante. Eu nem sempre soube, né? Hoje eu penso que eu sou muito mais racional nesse ponto de saber quanto custa o trabalho do que antes, né? Mas eu julgo que, assim, mesmo nessa época, quando eu realmente não sabia, quando fazia coisas, às vezes, diferenciadas, né? Que poucas assistências, poucas empresas estavam fazendo, eu não sabia exatamente o quanto aquilo valia. Mas isso não foi ruim de tudo. Isso serviu para trazer os clientes, para fazer com que os clientes conhecessem o trabalho, e aí, pouco a pouco, você vai ajustando, vai colocando ali de uma maneira que você consiga manter o seu negócio. Então, eu acho que, assim, existem várias linhas de empreendedores, né? De mais arrojados ou mais conservadores. Então, como eu disse, volto a dizer, não tem uma fórmula, mas eu acredito muito que se partir de alguma coisa que realmente você gosta, você vai estudar aquilo a fundo, você vai querer saber mais, vai querer estar na linha de frente, vai colocar metas e mesmo sem ter o suporte ali de um familiar, de um tio, um amigo e tal, você vai conseguir se destacar, você vai ser notado no mercado sem sombra de dúvidas. E no momento que quando esse momento chegar, você tem que realmente estar preparado para tomar decisões que não terão necessariamente a ver com aquilo que você escolheu fazer, mas ser mais consciente de quanto custa o seu trabalho, como você vai oferecer, onde você se encontra no mercado, e pouco a pouco você vai aprendendo, né? Vai tomar tombos, vai Você quer dizer realmente... que tem que ter uma análise bem aprimorada para tomar a decisão certa. É muito importante. Até emendo, ele falou sobre empreendedores mais arrojados e empreendedores mais conservadores. Existem, de fato, várias formas de você empreender. Existem os empreendedores que partem do zero e criam uma empresa absolutamente do nada. Tem uma ideia brilhante ou tem uma vontade de resolver um problema, né? Porque isso que basicamente você abre uma empresa, você resolveu o problema de alguém, né? Exatamente. Que são mais arrojados do que, de repente, pessoas que buscam franquias. Porque, na verdade, né, se você for pensar bem mesmo, eu falo com propriedade porque eu tive uma franquia e o empreendedor, na verdade, é o franqueador, né? O franqueado, ele não deixa de ter esse espírito empreendedor, mas ele é um empreendedor talvez com um perfil um pouco menos arrojado, porque ele está buscando ali um formato já testado, já com resultados, né? Você tem esses dois lados, né? Você partiu da sua empresa de técnica de som do nada, mas atualmente você migrou para um outro ramo para você diversificar seus investimentos e as suas habilidades de empreendedor, buscando uma franquia. Eu queria que você contasse um pouco dessa história e que você fizesse um paralelo das diferenças e das vantagens e das desvantagens dos dois lados. Ok. Hoje, de fato, de 2 meses para cá, a gente embarcou numa nova aventura que realmente não tem absolutamente nada a ver com o que eu fiz basicamente a minha vida toda. E, assim, posso dizer que tem sido uma experiência fantástica, que é possível, você descobre coisas que você não sabia que era capaz. Então, hoje, por mais que... Só para falar um pouco do que nós temos hoje. Uma pausa. Você viu o que ele falou? Você descobre uma coisa que não sabia que era capaz. Aí entra a palavra coragem. Coragem.
coragem. Só para contextualizar, ele vem de eletrônica e agora está no ramo alimentício, certo, alimentício, Fabiano? Sim, entendeu? Sim. Como uma franquia. O que te levou para essa franquia? Inclusive é da Churra Express, né? Olha, sim, da Churra Express. Olha, acho que foi uma dose de coragem? Foi uma dose de coragem. Foi uma ânsia de diversificar o negócio? Um pouco dos dois. Por exemplo, no período da pandemia, quando entrou o lockdown, quando você poderia, no máximo, cumprimentar uma pessoa com o cotovelo, era inimaginável um show. Um show de grande porte, num estádio. Então, assim, aquele momento eu vi que o trabalho de uma vida inteira acabou da noite para o dia. A empresa estava muito bem nessa época, a gente estava com contratos muito, muito importantes, né? E da noite para o dia, a empresa fechou e realmente não sabíamos quando poderíamos chegar próximo de uma outra pessoa. Assistir um show era inimaginável. Então, nesse momento, eu prometi para mim mesmo que, na primeira oportunidade, se o mercado voltasse, que a gente não sabia nem isso, a gente achava que o mundo ia acabar, né? Sei lá, cada um pensa de um jeito, mas foi realmente algo muito inédito e para o nosso segmento de shows e de turismo foi realmente muito, muito diferenciado. Sim, para todo mundo, né? O mundo nosso inteiro, nicho, né? Que é de, por exemplo, de shows de grande porte, né? De equipamentos para shows de grande porte, foram os que mais sofreram, porque à medida que as coisas foram flexibilizando, você ainda via ali um showzinho, um casamentozinho, tal, uma coisa pequena, mas os shows de grande porte, que é o foco mais, né, do nosso nicho, realmente parou totalmente. E aí eu vi que outros segmentos estavam funcionando. Então eu pensei, eu vou ter que achar alguma coisa. E pedia, né, pro criador para me dar a coragem necessária e a sabedoria para conduzir isso. Discernimento, para escolher a coisa certa. Sem ser impulsionado pelo desespero. O que fez você, então, optar por alimentos? Eu percebi que a parte de alimentos... Ninguém para de comer. Não para de comer, exatamente. Churra Express é um sucesso no Brasil todo, O Churras né? Express é uma excelente franquia, realmente... Aí você optou por alimentos... eu vi que você só podia sair de casa para ir ao mercado e à farmácia. Então, o Churras é uma franquia, né? Para quem não conhece, é uma franquia que fica dentro dos estacionamentos dos hipermercados, mercados e hipermercados. Então, as pessoas não tinham um outro lugar para ir senão no mercado ou na farmácia. E ela, uma vez no mercado, ela consumia, né? Consumia churrasquinhos, espetinhos e tal, e o delivery também continuava funcionando. Pessoas estavam dentro dos carros. Dá licença, isso aí chama visão. Sim. No empreendedorismo, uma dose de visão é crucial. Ele conseguiu enxergar ali uma necessidade, né? Ele estava pensando, uma dor. Pelo que ele falou, no lockdown, eventos, shows, zero, acabou. Tinha contratos importantes. Aí ele pensou em algo, né? Aí tem que ter o discernimento, a boa leitura do mercado, né? De comportamento. Que é o que eu estava falando, que não se compra e não se adquire, né? É uma coisa que... não se adquire. E também não foi adquirido do pai dele. E você tem que dele. realmente se reinventar. Por exemplo, nós conseguimos atravessar a pandemia sem desligar nenhum colaborador. Nenhum. Criamos uma estratégia, eu vi que as igrejas estavam funcionando, então eu vi que tinham muitos equipamentos de locadoras de áudio, né, que tem equipamentos de excelente qualidade. O dólar havia disparado, então eu vi que esses equipamentos que estavam em manutenção, que já estavam até aprovados, as manutenções, os clientes não queriam o equipamento de volta, não tinham dinheiro para pagar, ou até tinha, mas estava segurando para uma coisa, né, mais importante ali, para uma necessidade mais importante. E aí eu percebi que as igrejas estavam funcionando. Então, o que nós começamos a fazer? Proposta de compra desses equipamentos. Então, era uma oportunidade de a igreja ter um equipamento de excelente qualidade por um preço muito bom, porque o dólar havia disparado e as igrejas estavam investindo em equipamentos novos, só que ao invés dela comprar um equipamento novo com uma qualidade às vezes inferior, porque pela, né, alta do dólar, né, pela diferença cambial, então ela poderia optar por comprar um equipamento seminovo, usado, com garantia de autorizada, de uma qualidade muito superior. Então nós começamos a vender kits de equipamentos
usados dessas empresas que falam, Fabiano, eu tenho a grana, quer dizer, eu tenho a grana, mas eu não quero fazer agora, então não vou aprovar a manutenção e tal, então... Bom, até aí... Mas isso aí ainda antes se reinventou, né? Entendi. Até sentido. Aí, antes, não querendo te cortar, ele mostrou que tem que ter, então, o empreendedor, 3 coisas que a gente percebe nele: discernimento, coragem e visão, né? Agora vamos fazer uma pergunta aqui. A pessoa que está nos assistindo tem 100 mil reais para montar um negócio. Aí tem uns que pensam assim, bom, meu colega abriu tal negócio e deu certo. Né? Aí meu primo abriu um negócio e deu certo. Eu tenho 100 mil reais para eu investir. Que conselho você, e você também pode falar, Lê, e o que conselho a gente daria para essa pessoa? Se eu tenho 100 mil reais, eu posso começar eu? E inclusive eu queria emendar essa questão para a gente juntar com aquela coisa que eu trouxe das diferenças entre você abrir uma empresa do nada da sua cabeça e você buscar uma franquia. Exatamente. Sim, né? Posso começar eu? Claro. Ó, você tem 100 mil reais. Eu quero empreender num negócio. Eu aprendi ao longo da vida, que eu já empreendi em vários segmentos. Primeira coisa, eu vou dizer, eu tenho 50 mil reais para abrir um negócio. Porque 50 eu tenho que guardar para fluxo capital de giro, capital de giro, fluxo de caixa. E também, se não der certo esse negócio, eu tenho um pezinho de meia lá atrás que pode me resguardar. Eu nunca vou jogar todos os ovos numa cesta só. Essa é o meu parecer, essa é a opinião que eu dou, né? Por experiência de vida. Eu não vou jogar tudo lá. Claro. E você diria o quê? Olha... A pessoa tem 100 mil reais. 100 mil reais. Fictício, ela poderia ter 1 milhão. 100 é fictício. De fato, ter um capital para sobreviver caso, né, aconteça alguma eventualidade, o mercado não reaja da maneira que você esperava, é realmente muito importante. Mas eu diria que você realmente tem que fazer um estudo de mercado muito, muito importante antes de... muito bem feito, né, antes de pensar em colocar o dinheiro e realmente não colocar o dinheiro todo no negócio. Um passo de cada vez, eu acho que realmente é a melhor alternativa. Você buscaria aquilo que está dando dinheiro no mercado ou aquilo que você tem paixão por fazer? Então. Tem essa também, né? Cada pessoa tem um perfil. Eu realmente procuro desvendar os chamados oceanos azuis. E existem muitos. No momento que você mapeia uma necessidade que as pessoas têm e consegue prover ali alguma solução, algum tipo de solução que seja um bom negócio, que ela realmente sinta que está fazendo um bom negócio, o teu capital vai ser usado só para girar aquilo ali e o lucro vai ser certo. Né? Então, no seu pensar, pega os 100 mil reais, não investe tudo. Não investe tudo. Faz uma análise de mercado. Faz algumas investidas. É lógico que é um risco, tem que considerar tudo mais de risco. Não pense realmente no pior cenário, não no sentido de esperar que o negócio não vá dar certo, mas esteja realmente muito preparado para o pior. O que de pior pode acontecer? Mas dá o seu melhor. Dá o seu melhor. Dá o seu melhor e esteja pronto ali para realmente uma reviravolta. E se isso acontecer, é levantar a cabeça e pela sua experiência atual, né, no ramo alimentício. Se acreditar da ideia. Entendi. Na sua experiência atual, né, do ramo alimentício, que é uma coisa ainda nova para você e que é uma franquia, né? Você acha que os desafios são maiores ou menores do que você abrir uma empresa do zero? Muito menor. Eu acho que são muito menores. O negócio não vai andar sozinho. Esquece. Não entendi a sua pergunta, Lê. Como que é? É o seguinte, eu tive uma escola de inglês, uma franquia, e na época eu tive uma grande dúvida sobre o que seria mais adequado, o que seria melhor, né, para obter sucesso naquela
empreitada. Se eu abriria, né, a minha escola, com Marca meu nome, própria. marca própria. Eu até Sim. brincava a escola do tio Alê, né? Com uma brincadeira, logicamente, Alê né? Acosta. Ou se eu buscaria uma franquia, né? Porque a franquia ela já te passa todo o know-how, Claro. ela te... É um atalho, né? Você não atalho. tem que pensar na comunicação visual, você não tem que pensar em basicamente nada além do seu próprio esforço, do seu trabalho. Só que, pela minha experiência, dentro de franquias, obviamente que cada franquia tem sua característica, não é uma franquia, não é igual a outra, mas você acaba se transformando quase como um funcionário da própria franqueadora. E não necessariamente o dono da empresa, porque você herda, né, ali um pacote de características que você é obrigado a seguir e você fica um pouco engessado. Então, no decorrer do processo, eu tinha ali 1000 ideias que eu queria colocar em prática, mas eu não podia. Porque a franqueadora me bloqueava e falava, não, você não pode fazer isso porque não é o padrão da franquia. E eu via muitas oportunidades de ganhar dinheiro indo pelo ralo. Você não podia usar a sua criatividade. Eu não podia usar a minha criatividade. Sua capacidade. Não. Nada. Nada. Assim, eu até usava, né? Porque aquela coisa, era o meu dinheiro que estava lá. E eu acabava até fazendo algumas coisas que fugiam do próprio padrão da franqueadora para que eu pudesse obter êxito. E eu tive muito êxito, né? Eu tive essa escola por quase 6 anos e acabei saindo, acabei vendendo essa escola. No fim das contas, né? Foi super legal, foi uma experiência muito gratificante porque me fez crescer como profissional. Eu saí de lá porque eu tive uma proposta de trabalho para trabalhar numa outra empresa na mesma área, ganhando mais do que eu ganhava do meu Prolabore lá, e ainda lucrei na venda da escola. Então foi uma empreitada de sucesso no meu ponto de vista. Mas eu poderia não ter vendido, eu poderia estar até hoje, poderia ter crescido e ter uma empresa de destaque. Com teu nome. A escola do Tio Alê poderia ser uma escola grande hoje, se eu não tivesse os bloqueios que a franqueadora me colocou. E hoje eu tenho eu sou MEI hoje em dia, né? Eu trabalho ainda empreendendo com isso de uma forma individual, né? E aí eu consigo modelar e fazer o trabalho da forma que eu desejo e oferecer para os meus alunos e os meus clientes, no caso, a formatação do curso de acordo com o que é a necessidade deles. Então, assim, eu tento sanar a dor do meu cliente. Então, eu vejo que você iniciar uma empresa hoje em dia, né, e se eu puder passar essa mensagem para quem está nos assistindo agora ou nos ouvindo agora, é que... eu não estou querendo dizer que franquias não valem a pena, valem muito a pena, né? Acabei de falar que foi uma experiência muito boa. Mas é importante você avaliar que tipo de empreendedor você é, se você tem essa vontade de ter esse arrojo de você iniciar uma coisa do zero e de repente construir algo sob um risco maior do que você iniciar com uma franquia. Mas que você buscar o lado da franquia é uma forma mais pés no chão de você empreender, que tem seus benefícios, mas também você tem que tomar cuidado para você não ficar ali travado, né? E aí, até para passar a palavra para você, Fabiano, como é que você vê essa diferença da tua empresa para a sua experiência atual, que é de um ramo que você não tinha experiência e não tinha, né, esse plano e acabou surgindo na sua vida. Como é que é a experiência de empreender no seu ponto de vista com alimentos através de uma franquia e a diferença que está sendo do início de quando você começou a sua própria empresa? Eu acho que tudo depende muito do tipo de franquia. Claro, tem franquias que, né, você pode... Tem um pouco mais de liberdade, outras menos, mas eu acho que ela vem com uma carga, com todos os ônus e bônus, né? Então, dizer assim, primeiro que assim, o empreendedor, para mim, o empreendedor, ele independe se ele é ali numa franquia, se é num projeto particular, ou até mesmo no CNPJ de outra empresa.
Você pode ser um empreendedor mesmo estando dentro de uma empresa, é o que eu penso. Quando você puxa responsabilidades para você, quando você vai para a linha de frente, quando você traz soluções novas, então você realmente pode ser um empreendedor dentro do CNPJ de outra empresa, do outro, tá? Então, assim, isso tá na veia. Realmente, você tem que ter isso despertado já dentro de você em algum momento, né? E colocar em prática de acordo com as condições que cada contexto te oferece. Então, por exemplo, no caso da franquia, eu vejo que tem muitas coisas que são prontas, coisas que eu demorei muitos anos, e vejo assim uma maneira muito prática, simples de resolver, e aquele espírito de cooperatividade que tem ali, de, né, você poder pegar a experiência de outros, trocar informações com outros franqueados. Olha, aqui na minha cidade eu fiz isso, foi legal. Aí o outro, não, na minha já não foi e tal. E aí, então, assim, é uma experiência fantástica, porque você realmente consegue coletar muita informação que iria demorar anos e anos e anos, ou talvez você nunca chegasse a descobrir. É um atalho. É um atalho muito grande. Eu acho que é uma via de mão dupla. Então, por exemplo, no meu negócio, né, na Fly Audio, eu consigo hoje usar ideias da franquia. Então, a franquia me ajuda na Fly e a Fly me ajuda na franquia. Ai, que legal. Se você tivesse que voltar no tempo e quando você abriu sua empresa, tivesse ali uma empresa formatada, franquia, que fizesse exatamente o que sua empresa faz, você teria começado a sua própria empresa ou você teria... Pergunta difícil essa. Ou você teria aberto aí uma muda franquia? Um pouco. Aí muda um pouco o contexto, eu acho. Porque se realmente o nicho ali que você vai atuar já corre na sua veia, eu acho um pouco difícil você querer ingressar numa franquia. Mas... Que foi basicamente o que eu passei, né? Porque exatamente, eu já tinha muita noção do que eu queria fazer e tinha que seguir um modelo exatamente. Que, às vezes, nem sempre, mas muitas vezes, ele ia de encontro com o que eu queria fazer e isso me prejudicava, de certa forma. Então, eu entendo o que você está querendo dizer. Então, eu vejo que, assim, muitas vezes, principalmente o jovem, né? Assim, ele tem um senso ali de imediatismo muito grande, e existem coisas que realmente, somente com o tempo, não tem o que ser feito. Você realmente tem que esperar um tempo para a coisa maturar, para adquirir experiência, para errar. Pegar conselhos. Exatamente. E ver quem já fez tal coisa. Errar e estudar nunca o mercado, deixar, né? Exatamente. Não deixar nenhum desses erros passarem batidos, sem aquilo ser colocado como eu falei. Os erros ensina, Fabiano? Muito. Eu posso dizer que eu agradeço a cada erro que eu tive. Lógico, eu acho que a maneira melhor que tem de aprender é com erro. O problema é que a gente não vive para sempre, então a gente não pode ficar errando o tempo todo. Então, lógico. Não se lamente com os erros, né? Agradeça a cada erro, analisa por que errou e passa a acertar. Isso. Sabe que o Cortella tem uma frase, e ele fala nas palestras dele, né? Que lá no escritório dele tem uma plaquinha escrito... aqui é permitido errar só uma vez. Não é? É uma frase filosófica. Por quê? Porque você errou uma vez. Aí você aprendeu com aquilo. Aí você não vai errar mais. Então tem essa placa lá no escritório dele. Aqui é permitido errar só uma vez. Eu achei fantástico isso. E aprender com o erro dos outros. Porque quando você aprende... você vai fazer determinada coisa e fez errado e deu consequências, né? Ruins, né? É óbvio, né? Porque errou, né? Aí você percebeu que você errou, aí você vai consertar aquele erro, você não vai cometer mais. Por isso que a placa diz lá, o aviso errou só uma vez ali. Você vai errar em outras coisas, de outras maneiras. Mas mudando um pouco, você estava falando de franquia, né, que é praticamente um empregado do franqueado, né? Realmente tem muitas franquias que engessam. Né? Tem uma empresa de franquia de chocolates aí, que eu não vou dizer o nome, né? Que a gente pode receber um processo, mas é verdade, ela fica com 50% do lucro do franqueado. 50%. Uau. De royalties? 50%. De royalties, 50%.
Então você adquire uma franquia dessa empresa de chocolate, tá? Que eu não vou dizer que é a Cacau Show, senão a gente pode receber um processo. Então, 50%. Então você faturou R$ 30.000, 15 mil é deles, entendeu? Alexandre Costa é o proprietário dessa franquia, tá? Então, eu soube hoje e fiquei pasmo que a Churra Express, ela só recebe royalties dos espetinhos. Ou seja, você adquire a franquia do Churra Express, você adquire. Aí você pode vender arroz, feijão, batata frita, Coca-Cola, refrigerante, cerveja, o que você quiser. Ale, olha que da hora. Você não vai pagar royalties sobre esses produtos. E eles poderiam receber. Por quê? Eles estão te dando a publicidade, os aventais, os guardanapos, enfim, todo o suporte que uma franquia dá, comum. Mas ela recebe o royalty só sobre os espetinhos. Isso é fantástico, né? Muito bom. Entendeu? Isso muita liberdade. Então eu fiquei... o Gilmar Perucci, né, um dos proprietários da Churras e fundador da Churra Express, estava me falando isso hoje e eu não acreditei. E muitos grandes franqueadores do Brasil, até que quiseram adquirir o Churra Express, falaram, mas como você fecha a sua conta? Não dá certo um negócio desse. Mas você vê, o Gilberto e o Gilmar são dois empreendedores, bem das antigas, entendeu? Que eles saíram fora da caixa. Eles pensaram, não vamos fazer do nossos franqueados nossos funcionários, mas sim nossos parceiros de negócio. Por isso que se tornou um negócio de sucesso e está crescendo exponencialmente. Entendeu? Por quê? Porque é bom para o franqueado e para o franqueador. Todo franqueado está contente, satisfeito, está ganhando o que merece. Se, por exemplo, se você nessa sua escola de inglês, não, Ale, a nossa apostila é essa, você vai pagar o royalty sobre essa apostila de inglês aqui. Mas se você fizer uma outra apostila e quiser colocar, você não vai pagar royalty sobre essa apostila porque é criação sua. Entendeu? Olha que fantástico. Então eu acho que há muito... Que era basicamente o que eu fazia. Entendeu? Eu acho que as pessoas, elas querem muito para si, sabe? Tipo... E o negócio isso é bom quando é bom para os dois lados. Mas é difícil, porque normalmente no Brasil isso acontece demais, né? Que é você sempre querer se dar bem às custas do outro, né? Então, na maior parte dos negócios, o negócio é bom quando é bom para você. Sim. Né? Mas o negócio realmente ele só é bom quando é bom para os dois lados. Lógico. E principalmente, antes que... Claro. Primeiramente, o cliente. O franqueador e o franqueado, ele tem que fazer o quê? Pensar primeiro no quê? No cliente. Aí os dois ganham. Por favor, porque você ia falar e eu te cortei. Não, imagina que isso. Assim, querer ganhar no mundo capitalista, todos querem. Ok, até aí tudo bem. Qualquer canto do mundo, o capitalismo é assim, né? Livre comércio e tal, você quer ganhar. A diferença que eu vejo, em alguns casos, principalmente aqui no Brasil, é que você ganha, mas em alguns países mais evoluídos você ganha, mas você respeita o negócio do teu parceiro, porque você quer que ele volte, porque ele precisa voltar. Então, você respeita que ele também tem um negócio, que ele também tem seu custo, e ok. Então, você põe seu preço, ele põe o dele, e tá tudo certo. Só que em alguns casos aqui no Brasil, não. A mão de obra, infelizmente, não tem muito valor. Só um parênteses, dentro do meu nicho de serviços, aqui no Brasil é muito difícil. A gente sente uma dificuldade muito grande de informar para o cliente, olha, teu equipamento vai ficar em, sei lá, R$1.000 a manutenção. Sendo que desses R$1.000, você gastou 5 horas para consertar o aparelho, 8 horas, sei lá, mas gastou R$50 de peça. Como que você explica para o cara que vai ser R$950 a mão de obra de um técnico gabaritado, treinado no exterior, ou um engenheiro, às vezes? Nós temos engenheiro dentro da Fly. Que você vai explicar para o cliente que a peça foi 50 e a mão de obra foi 950? Ele não entende facilmente. E como lidar com essa situação?
A gente segue firme. A gente segue firme e assim, é aí que eu Eu falo. digo, qual a explicação? Vocês dão alguma explicação? É a mão de obra, é o tempo de serviço, é a identificação do defeito, é o risco que você tem que assumir de entregar aquele equipamento e ele poder voltar a dar problema depois de um determinado tempo, porque é um equipamento eletrônico, um novo pode dar defeito, então você não tem como saber que dia que um componente vai resolver parar. Então, você tem que se responsabilizar por aquilo ali funcionando durante um período, então tem um custo para tudo isso, né? Tem um custo operacional da empresa, mas tem o know-how que você adquiriu para chegar naquele ponto, para evitar que ele tenha que trocar uma placa. Então, imagina, uma placa, eu não vou me estender muito dentro do nicho, porque não é o foco, mas só para ter uma ideia mais ou menos. Por exemplo, se você fala para o cliente que tem que trocar uma placa que custa 950 e a mão de obra é 50, ok, não tem problema. Tá, eu dei um exemplo de 1.000. Agora vamos imaginar que a manutenção ficou em 450, ele não teve que trocar a placa, ficou em 450 de mão de obra e 50 peças. Ele vai preferir pagar 950 pela placa. Ele não admite pagar conhecimento. Mesmo que ele vai pagar o dobro. Isso aí. É uma coisa que no meu ramo eu passo quase que diariamente. É cultural. É cultural. O brasileiro tem uma dificuldade muito grande de entender o valor do trabalho das pessoas. Então, no mercado de professor de aulas de inglês, de professor de inglês, nesse ramo, 95% dos brasileiros precisam aprender inglês e 95% das pessoas querem pagar uma miséria por isso, não entendem todos os anos de estudo que a pessoa passou. No meu caso, eu fui, viajei, morei fora, investi uma fortuna no meu conhecimento, e aí quando você vai fazer um orçamento para a pessoa prefere contratar um professor que cobra ali uma merreca, mas não é um professor. Já até conversamos sobre isso anteriormente, Doni. E o mercado de professores de inglês, ele é péssimo por conta disso, porque tem um monte de maus profissionais, ou que nem são profissionais, são pessoas que falam mais ou menos inglês ali, e que cobram bem baratinho, e aí o cara fala, vou ter aula com esse professor porque é mais barato, mas esse professor não é qualificado o suficiente. Não tem didática. Ele sabe pra ele, por exemplo, eu falo português, mas eu não sei, eu não sou professor. Às vezes nem pra ele sabe, Fabiano. Às vezes nem sabe, né? Entendeu? Quando eu tinha a escola, eu tinha que contratar professores. O que chegava de gente lá querendo ser professor, e que em 3 minutos de conversa eu agradecia porque aquela pessoa não era um professor de inglês ou uma professora de inglês, não tá escrito, só que aquela pessoa conseguiu um emprego na escola do lado. E aí os salários dos professores caem. E é por isso que os salários dos professores, né? Essa é uma das razões dos salários dos professores no Brasil. Isso te revolta, Ale? Isso me revolta. Dá pra ver que eu fico revoltado? Dá. Dá pra ver que as pessoas não valorizam o conhecimento do outro. Não. E também não admite que você sabe mais. Eu percebo. Não admite. Igual você falou. Horas viajou, morou no exterior, ficou longe da família para se aperfeiçoar. Você fez curso, viajou vários países, não sei o que lá. A pessoa não põe isso na balança, não pesa isso. Então, quando você fala assim, eu sei resolver esse problema. Sabe, se você demorar 1 minuto para resolver aquele problema, pelo seu conhecimento, e cobrar R$1.000, a pessoa fala, 1 minuto, ela está comprando tempo seu, só. Fala, não, 1.000... Não tem aquela história do cara do parafuso no carro? Que ele tinha... Sim. Né? Vale até a pena terminar de falar? Conta. É mais ou menos assim, ó. O cara tinha um barulho, né? Era um barulho? Me ajuda, Fabiano, por favor. Era um barulho no carro, terrível. A concessionária não conseguia arrumar, engenheiro da fábrica não conseguia, e não sei o quê. Aí foram num mecânico simples lá e que fazer outra coisa, que falou, a gente tem esse barulho aqui no carro, tal, não sei o quê. Aí ele pegou, ergueu o carro e entrou embaixo, olhou, falou, tá faltando, foi lá num caixote lá, pegou e falou, tá faltando este parafuso. Foi lá, apertou o parafuso, ninguém tinha passado pela concessionária, pessoas formadas, enfim, colocou o parafuso, o cara deu uma volta, assim, inacreditável. Puta, você tirou o barulho do carro, esse barulho que irritante, que nem a concessionária conseguiu resolver, os melhores mecânicos lá e tal. Aí ele falou, quanto que é? Aí ele falou, então, vamos falar aqui,
R$100. Falou, R$100 um parafuso? Ele falou, não, parafuso é R$1. R$99 é o meu conhecimento para saber aonde é que estava faltando o parafuso. Entendeu? Então, é aquilo que ele estava dizendo. Ele paga pelo produto. Eu compro esse copo, custa R$10, custa R$10, né? Então tá. Mas o tempo, se eu for falar de conhecimento, não pago conhecimento. Então, sei lá, cara, é esquisito isso aqui. Eu espero que em outros lugares, outros países, não seja assim. Na Itália, por exemplo, não é. É diferente. Até um ponto interessante. A gente está com uma filial nos Estados Unidos. Eu ia puxar esse assunto, porque lá as pessoas são estimuladas a abrirem seu próprio negócio, é o tal do sonho americano, né? Conta um pouco da sua experiência lá. É um outro projeto, né? Que está correndo paralelo aí, junto com a Fly aqui no Brasil, com o Churras. Então lá, começando um negócio dentro do mesmo segmento, né, de serviços, manutenção, mas é totalmente diferente. Já tivemos casos lá em que o custo da manutenção empatou com o valor do produto usado. E aí, né, a gente tem um parceiro lá, eu comentei com ele, falei, poxa, mas isso aqui não vai compensar, o cliente não vai querer pagar, porque realmente empatou de peça e tudo, chegou no preço do equipamento. É melhor ele comprar um outro usado, não vai valer a pena. E esse meu parceiro, ele falou, Fabiano, aqui é América, cara. Não tem nada a ver, ninguém olha por ninguém faz esse tipo de analogia. Eu não sei se, assim, tem pouco tempo, a gente tá lá, vai fazer 3 meses só, então pode ser que eu esteja falando uma coisa um pouco prematura, mas assim, foi um exemplo que me chamou a atenção. E de fato o cliente, ok, muito obrigado, e pagou, mesmo sendo o preço de um aparelho usado. Então é muito interessante como que o serviço lá ele é muito mais valorizado, né? E aqui é o produto. E lá é exatamente o contrário. Lá é o conhecimento, então, né? É como se a gente estivesse exportando mão de obra e importando insumos. Então está sendo uma via de mão dupla que está funcionando muito bem por conta disso. Porque eu estou levando para lá o conhecimento. Por exemplo, até tem alguns casos que tem técnicos lá dentro da nossa empresa que sabem até muito mais do que eu dentro daquele assunto específico, né? Porque já está há muitos anos com só fazendo aquele tipo de atividade ali, então ele tem mais conhecimento do que eu ali, prático. Enquanto eu estou aqui no podcast, ele está lá fazendo um produto. Você já tem CNPJ lá? Já abriu empresa? Tem. Foi muito burocrático? Não. Como que é abrir uma empresa nos Estados Unidos? 1 hora. 1 hora você abre uma empresa lá? Igualzinho aqui, né? Não, aqui a burocracia. Habilitação. Cheguei às 9 da manhã, 11h20 da manhã, eu estava saindo com exame teórico, prático, de vista, taxa, tudo. Já saindo com a habilitação. A burocracia no Brasil... E 1 hora? Não, eu cheguei às 9 da manhã, 11h30. É porque tem que fazer o exame prático, tudo bem. teórico e tal, mas, poxa. Numa manhã resolveu 45 aqui você tem que dólares. agendar. $45. Nossa, velho. Aqui você tem que agendar. A burocracia no Brasil é o que empata muito. Né? Eu, quando vendi a escola... Só um pouquinho. Ele abriu a empresa em 1 dia. Pois é. Aqui. Exatamente. Sim. Porque é exatamente o que eu ia falar. Aqui você quebra em 1 dia. Aqui você... Você quebra aqui você é desestimulado. Você tem tanto imposto. Você tem tantas pedras no caminho para você abrir uma empresa que eu lembro quando eu vendi a escola, eu falava assim, que delícia, que saudade de ser CLT e ter minhas férias e ter meus benefícios. Isso é uma coisa que é diferente, né? Os porque nós 3 somos homens. Agora, imagina a situação das mulheres brasileiras, que nós vamos falar sobre isso no próximo programa. Em outro dia nós vamos bem gravar mais complicado, infelizmente. Isso é porque a gente é homem, né? Então, coitada mesmo, né? Eu não gosto de falar a palavra coitada por causa do fundamento da palavra, mas vamos dizer, né? Mas elas estão superando. E o próximo programa, convido você para assistir, nós vamos falar sobre isso. Você que está nos ouvindo, fique ligado. É empreendedorismo feminino e tudo mais e tal. Porque você, nós, assim, um homem, bota um paletó e uma gravata, chega, eu quero abrir uma empresa, só recebendo, chega no banco, coisa e tal, né? Agora que o mercado está mais, assim, flexível, mais aberto para a mulher empreendedora e a mulher que ganha mais que marido, enfim, é outro assunto que é em outro programa. Então, nós estamos...
Aqui chegando meio que ao fim já, né? Putz, Bom, você lá nos Estados Unidos, você alugou um espaço, como que tá lá? eu fiz uma Tem parceria com uma funcionários empresa. lá? Não, ainda não. Por enquanto só eu mesmo. Tem uma pessoa que faz trabalhos freelancer, né, esporádicos. Inclusive agora que eu estou aqui, né, eu fico 1, 2 semanas aqui, então ele está lá, mas ainda não é funcionário, ele vai algumas horas, um dia ou outro, então para dar uma ajuda, mas Então ainda você não, é um projeto novo. já tem Mas tem um empresa espaço, aberta, sim, tem sim, empresa sim. aberta, tem estado, tem carteira de motorista. Tudo. Você Green sabe lá card, que tem tudo, a lei, É. a lei seca é rígida, né? Não, se você beber e dirigir e bater, você já vai direto pra cadeia, Não, né, meu? lá em Tolerância é zero. Né? Isso eu acho Realmente. fantástico isso. Sim. Aqui não, você mata, você bebe, vai dirigir, mata, até um cara andando de bicicleta, certo? Aconteceu já aí casos, né? Todos os Aí dias. depois você vai preso, aí você paga uma fiança, responde em liberdade, lá não tem fiança. Eu acho isso fantástico, né? Aqui eles tentam mudar as leis, mas nada acontece porque a impunidade segue sendo a principal lei nesse país, infelizmente. Desejamos sorte lá para Posso você. colocar alguns Você pode colocar, pontos sim, aqui que por eu acho favor. importante dentro do quesito aí do empreendedorismo, né? Para quem está começando e tudo. A gente não chega a lugar nenhum sozinho. A gente precisa ter pessoas boas do lado, pessoas que às vezes sejam melhores do que a gente, porque são essas pessoas que fazem com que a gente chegue lá. Então, é importante ter muito respeito por essas pessoas e atuar como realmente um time. Então, acho que a visão do patrão que fica lá em cima, no trono, não existe faz muito tempo. Então, realmente, Só é que um para projeto... alguns, você está corretíssimo. Para alguns, infelizmente, ainda existe. Né? Mas, por favor, continue. Eu acho que o objetivo maior, a missão maior que o empreendedor tem é realmente conduzir a equipe para o caminho que seja bom para todos, e ele deve, de fato, atuar como um time. É lógico que a visão acaba sendo muito mais abrangente, mas no fim do dia é um time. Para você ter uma ideia, uma experiência que eu venho tendo com esse projeto de estar com uma empresa em outro país, tendo que coordenar uma empresa aqui com 10 colaboradores, mais alguns indiretos. Então, como que você diz, pô, mas os olhos do patrão é que engorda o gado? É lógico. Quanto mais informação você tiver, quanto mais acesso à informação mesmo, saber como está o teu negócio, melhor vão ser as tomadas de decisões. Mas no momento que você passa essa mentalidade para a tua equipe, lógico, sempre vai ter um ou outro ali que vai estar um pouquinho freio de mão puxado, não está tão engajado, mas de um modo geral tem sido uma experiência fantástica passar essa visão para eles. E à distância, você sentir que realmente a coisa está indo como deveria, mesmo sem você estar presente. Então, isso é uma filosofia mesmo, é uma cultura da empresa, e é muito bom, isso é muito bom. Eu sinto que a impressão que eu tenho hoje é que minha empresa está mais nas minhas mãos do que quando eu estava dentro dela. Chegou um momento que eu pensei, eu não tenho como vigiar o que eles estão fazendo. Claro, tem câmera, tem sistema. Hoje em dia a tecnologia ajuda muito, né? Muito mais fácil você gerir um negócio à distância, mas não é suficiente, né? Se eles querem fazer do jeito errado, eles vão fazer embaixo do seu nariz e não adianta, né? Então realmente é uma mudança, é uma mensagem de uma coisa cultural mesmo que você passa para eles, e no fim eles entendem que aquilo ali é uma coisa boa para eles. É algo que eu costumo dizer assim, gente, vocês poderiam estar aqui, como poderiam estar trabalhando no açougue da esquina ou qualquer outro lugar. Você vem para o trabalho para quê? Tá, você precisa do dinheiro, você precisa levar o dinheiro para casa? Ok. Qualquer trabalho que você tiver, você vai levar com o objetivo de levar o dinheiro para casa. Mas não se trata disso. Então você tem que saber por que você está aqui, o tipo de trabalho que você está fazendo. Então, no nosso caso, eu passo para eles uma mensagem, por exemplo, em 12 anos de empresa, quantos equipamentos teriam sido descartados, jogados no lixo, se vocês não estivessem fazendo um trabalho extraordinário de ressuscitar aquele equipamento que já não tinha mais para onde o cliente enviar?
os grandes shows, né, os concertos musicais que alegram tantas pessoas. Então vocês fazem parte disso aí também, vocês, né, entregam no momento que o cliente vem buscar uma mesa de som com pressa, porque ele tem que correr, levar pro show e tal. Então tem tudo isso. E além disso, tem uma outra coisa muito importante. Vocês devem vir para cá, recarregar a sua bateria, exatamente o oposto do que se prega por aí. Onde você vai para casa recarregar suas baterias. Uma coisa é você tá cansado, outra coisa é você estar estressado. Então a missão de um empreendedor é tornar a vida dessas pessoas que estão no time melhor do que quando eles chegaram. Então vocês estão no trabalho porque vocês estão só pelo dinheiro, só porque estão aprendendo, ou só porque gosta? Ou um pouco dos três? Que é basicamente... Em um momento pode ser uma coisa, você não pode ficar com uma só, você tem que ter pelo menos duas. Então, venham para cá e voltem melhor do que vocês chegaram. É mais ou menos aquilo que a gente está falando sobre bem, você ter a paixão pelo que você faz, sendo um empreendedor, mas também sendo um funcionário. É importante você ter esse respeito pelo local onde você trabalha e o respeito pela hierarquia, né? E respeito não é uma coisa que você exige, uma coisa que você conquista. Né? E é muito bonito as suas palavras. Eu acho que o programa de hoje foi muito enriquecedor. Muito. Eu muitas só quero dicas acrescentar, aí, Ale, né? que para quem está buscando começar um negócio, acho que esse programa de hoje é realmente muito importante que as pessoas assistam com muito carinho, porque acho que foi muito rica essa conversa aqui hoje. Porque o Fabiano demonstrou ser um líder. E o líder, ele diz exatamente isso. Você não trabalha para mim, você trabalha comigo. Comigo. É a diferença total. Na nossa empresa, recentemente, há 2 semanas atrás, eu falei pro pessoal, eu estava lá nos Estados Unidos, falei, gente, mandei uma foto de uma alcateia de lobos. Mandei colar na frente da mesa de cada um. E a gente atua como um time. E eu estar ali ou não é só um detalhe. Mas a matilha está unida. A matilha está unida. Muito bem. Muito bem. Então é isso. Que show. Bom, ficamos por aqui. Cara, foi prazerzaço falar Prazer com você. todo meu. Conhecer você, essa Fiquei pessoa. Fiquei muito contente de vir. Puxa, foi muito bacana. Muito obrigado aqui. pela presença. Ficaria mais tempo, mas eu que encerramos agradeço. por Prazer aqui. todo Obrigado para todos aí que nos Obrigado acompanharam. que... E é isso aí. Até o próximo podcast República.